Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia para você que está aqui assistindo o meu videocast. O videocast que para quem acredita que é possível ser 1% melhor a cada dia. E agora voltando, né, a gravar os vídeos com um pouco mais de frequência, eu me perguntei assim, eu estava assistindo uns vídeos antigos porque eu recebi alguns comentários e alguns vídeos estão batendo mais de 10 mil views e aí eu olhando, né, pro passado, eu olhei esse momento assim quando eu, enfim, comecei a trabalhar numa startup chamada SandGrid. Entrei, eu fui funcionário 18 lá, hoje nós somos mais de 300 pessoas. Eu acabei de voltar de Cancún, do México, a gente fez um kick-off estratégico lá com todos os funcionários da empresa para o planejamento e para juntar todo mundo, né? E esse momento de hypergrowth que a empresa passou me proporcionou muitos aprendizados e os próximos videocasts vão ser muito mais focados em não necessariamente como tirar a sua ideia do ar ou como encontrar o seu primeiro co-founder, mas como de fato escalar a sua empresa, porque foram algumas das coisas que eu aprendi nos últimos anos e eu acho que é o que está mais fresco na minha cabeça para eu compartilhar com vocês. Então, em primeiro lugar, eu acho que a questão de transparência e comunicação conforme a sua empresa vai crescendo, são provavelmente as coisas mais importantes que vão estar relacionadas ao seu sucesso ou seu fracasso. Porque a dinâmica corporativa de uma empresa de 18 pessoas é diferente de quando tem 50, quando é diferente de quando tem 100. Eu claramente me lembro no momento que a gente passou a deixar de ter aquele sentimento de que todos nós éramos uma família para as coisas terem se tornado simplesmente um emprego, uma empresa normal, né? No qual você não necessariamente sabe o nome de todo mundo. Ah, é a fulana de cabelo branco da contabilidade, é a menina gostosa do marketing, é a fulaninha do RH, é o cara que tem o cabelo meio estranho, aquele maluco de dread, de sei lá o que. E esse momento, quando as coisas começam a mudar, é um momento fundamental na tua empresa, no qual a cultura, na verdade, é algo que possa, que realmente pode, né, fazer com que todo mundo se junte para construir algo maior do que eles mesmos, né? Quando a empresa adquire aquilo que a gente chama de flow. Então, eu resolvi separar alguns exemplos de startups que, do ponto de vista corporativo, fazem iniciativas que eu acho absolutamente fantásticas para manter essa transparência dentro da cultura delas. A primeira delas é o Stripe. O Stripe, para quem não sabe, é uma API de pagamentos e uma empresa que assim é incrível. Eu pessoalmente posso dizer isso porque eu fiz 13 entrevistas com eles de emprego e na 14 acabou não rolando, mas eu fiquei abismado com o nível de inteligência das pessoas dessa companhia. E uma das coisas que eles fazem é que os e-mails de todos os funcionários são acessíveis a todo mundo. Já parou para pensar nisso? Será que você está pronto hoje para ter esse nível de transparência e confiança dentro da sua empresa? Mas é incrível, né? Porque conforme as coisas vão crescendo, as pessoas começam a ter FOMO, né? Fear of Missing Out. Talvez seja a mesma coisa que quando você fica com saudades das mídias sociais, mas na verdade é fear of, né, não, você não ter aquele momento de significância dentro da companhia, de você não se sentir parte das decisões, de você não saber tudo que está acontecendo, de você ter um pouco mais de incertezas, né, e não ser capaz de influenciar uma série de decisões, porque quando a empresa está no early stage, meu amigo, qualquer coisa que você fizer dentro da tua startup, que é um pouquinho incremental, ela vai trazer resultado. Por isso, quando a gente às vezes conversa com startups pequenas que falam que cresceram 1000%, é fácil crescer 1000%, né? Quando você cresce de 0 para 10, tudo bem. Mas é muito mais difícil você transformar uma empresa de 20 milhões de dólares para uma empresa de 100 milhões de dólares. E, enfim, eu acho que a possibilidade de você ter acesso a todos os e-mails que foram enviados dentro da empresa de qualquer pessoa sempre é incrível. Porque você cria confiança ao redor dos seus pares. Então eu acho que essa é uma ideia interessante para manter a cultura e garantir a transparência conforme a sua empresa vai crescendo. A segunda é uma ideia também da área de pagamentos, né, que essa vem de um dos caras que é talvez o melhor operator aqui do Vale do Silício, que é o Keith Rabois, que agora está na Khosla Ventures, mas ele antes era o COO do Square, até que rolou um problema de uma acusação aí de assédio sexual.
E ele teve que sair ele preferiu sair do Square, que não, enfim, não vem ao caso agora. E uma das coisas que ele fala é que quando quando o seu time começa a crescer demais e você tem muitas pessoas querendo fazer parte de algumas reuniões, mas as coisas não fazem sentido, né? No geral, as melhores startups elas rodam como ditaduras, mas parecem democracias. Eu acho que isso é algo fundamental. E o que eu quero dizer com isso é que elas têm uma visão cultualizada, com um líder muito forte, que quase que funciona como um ditador idolatrado. Porque o desafio é tão grande e tão doloroso que você precisa ter esse nível de liderança hardcore dentro da própria empresa. E o que o Square começou a fazer é garantir que todas as reuniões sempre vão ter uma pessoa que tenha mais do que, né, 2 pessoas na sala. Então, uma reunião de pares não conta, mas tendo 3 pessoas já tem que ter alguém que é responsável por anotar todas as coisas que aconteceram nessa reunião, o que foi discutido, quais decisões vão ser tomadas e quais vão ser os próximos passos. E isso vai para um repositório de anotações e atas de todas as reuniões da empresa. Ou seja, se você quer saber o que a vice-presidente de Revenue, o CFO e o CEO conversaram na terça passada, você pode ter acesso a essa informação, porque um deles foi responsável por anotar o que estava acontecendo nessa reunião e publicar essa informação para o restante da companhia. Eu achei essa ideia fantástica. Então, você imagina se você tivesse, né, misturando algumas dessas coisas. Não, nós estamos falando aqui acesso a todos os e-mails e acesso a todas as notas de todas as reuniões. A capacidade de honestidade, competência, accountability, né, de todo mundo ser responsável, as pessoas não procrastinarem, não sumirem nas suas responsabilidades. A terceira que eu acho bem radical, e assim, essas duas eu definitivamente adotaria. Se eu estivesse começando uma empresa hoje, eu com certeza teriam essas duas, mas a terceira é o Buffer. O Buffer é uma startup pequena aqui, que tem um produto super legal, mas eles são mais famosos, eu acho, pela cultura deles do que pelo produto deles. E eles têm, os salários deles são públicos, você hoje pode ver quanto cada um dentro da empresa ganha por mês. E todo mundo tem acesso a isso, não só os funcionários do Buffer, como o mundo todo. E eu acho isso já demais, né? Você compartilhar salários, mas é normal isso. Existem várias empresas que fazem isso. Porém, a minha visão é um pouco diferente, porque eu acho que é normal o compensation das pessoas, mesmo amongst, né, peers, né, pessoas que são pares, ser diferente por uma série de motivos, entendeu? Desde a competência da pessoa até a capacidade dela entregar e ser única pro business. Então, eu não sou a favor disso, mas é uma outra estratégia de transparência enquanto você escala a sua startup, é fazer os salários de todos serem abertos. Ou seja, só internamente ou para todos. Como não poderia deixar de ser, eu vou dar um exemplo da minha realidade dentro da SendGrid. Uma coisa que a gente manteve desde quando nós éramos 20 pessoas até hoje com 300, é uma reunião que acontece toda quinta-feira às 9 da manhã, que é uma all hands, com todos os funcionários, na qual por muito tempo a gente chegou a ficar fazendo updates de departamentos, né? Então marketing, vendas, legal, engineering, operações e tal. Hoje, na verdade, existe uma reunião dos diretores seniors da empresa que essa reunião ela é preparada, então é um comitê chamado Senior Leadership Team. Esse pessoal prepara essa reunião e a reunião dura meia hora, às vezes ela dura 40 minutos, mas o mais legal é que para nós, funcionários ali no middle management, eu tenho um formulário anônimo que eu posso mandar uma pergunta 24 horas antes dessa reunião e elas são 100% anônimas. E o management vai ter que responder essa pergunta na frente de todos os funcionários. Então é um fórum aberto e anônimo ao mesmo tempo. Isso é interessante pra caramba porque a gente recebe perguntas muito bacanas, né? E dá uma liberdade para o funcionário que está se sentindo completamente isolado a ter acesso a executivos que normalmente ele não trabalharia junto. Então, essas daí são 4 ideias interessantes para você manter a transparência na sua empresa conforme ela for crescendo. Dar acesso a todos, o e-mail de todos para todas as pessoas, ter a certeza de que todas as reuniões vão ter anotações e atas transparentes, bem feitas e compartilhadas a todos, salários abertos e um fórum onde todo mundo pode perguntar qualquer coisa, sem medo de se sentir ameaçado, parecer burro ou idiota. Espero que as dicas tenham sido boas e boa sorte escalando a sua startup. Namastê.